Na semana passada estava presente a conselheira Gisele, a conselheira Wanda, a conselheira Bianca. Quem mais? Tínhamos ao total 6 conselheiros, né? Verônica. E isso na Verônica, isso a questão de paridade, tá? E tinha os suplentes também presentes, que era Edmar e outros conselheiros. Então, por questão de quórum, nós não conseguimos fazer a votação do regimento, que é algo que já tinha sido deliberado no Conselho. É uma meta do Conselho de Saúde, dessa gestão do Conselho de Saúde, que a gente consiga atualizar nosso regimento, que está ultrapassado, obsoleto. Inclusive, na conferência até nacional, nós conversamos sobre isso, pegamos alguns modelos de regimento para basear nosso regimento. O regimento de São Paulo, o regimento de outros municípios, que isso vai estar no processo, tá? A lei 8142, que é da Constituição, a atualização da Constituição, que é a 8.080, e as outras leis que concernem o Conselho, tá? Inclusive a nossa lei original. Enfim, a lei de licitação hoje, ao qual o secretário alega que a gente não tem que fiscalizar, não precisa fiscalizar, que é a lei 14.133, de 1º de abril de 2021, não tem nada nessa lei, nem em qualquer outra, que diga que o Conselho não tem que fiscalizar. Muito pelo contrário. Tá? Muito pelo contrário. Eu vou ler aqui para vocês uma coisa que eu vou botar até lá no Conselho também, no grupo, mas para não desvirtuar o assunto. Deixa eu ver aqui para acessar, que é tanto um monte de mensagem. Aqui. Da nova lei de licitações. A lei 14.133 de 2021 trouxe mudanças significativas para os processos de licitação e contratualização pública no Brasil. Aqui estão algumas implicações da nova lei para os conselhos municipais de saúde: a transparência e publicidade, registro de preço, concorrência e disputa, responsabilidade e fiscalização, integração com o sistema de contratações públicas, SGCP. Em resumo, a lei de licitações traz desafios e oportunidades para os conselhos municipais e é fundamental que os CMS sejam transparentes e a secretaria responsáveis e eficientes na gestão dos recursos públicos, tá? E nos adendos diz aqui, ó, o CMS deve garantir que os processos sejam justos e transparentes junto à gestão. Tá? Se a secretaria que fiscaliza... Miriam levantou a mão. O conselho que fiscaliza o fundo e todo e qualquer verba, todo e qualquer dinheiro público, não importa da onde venha, tem que ser fiscalizado, tá? Então, o regimento nada mais é um instrumento para atualizar o conselho, tá? Se todos estiverem de acordo, a gente pode botar em votação, primeiramente, a data da nova lei do conselho. Desculpa. Refazendo, digo. A data, a princípio, seria segunda-feira a nossa roda de conversa, mas está muito em cima para tudo. Eu pedi ao Conselho Regional, tá? Aos membros do Conselho Regional, a nossa representante no estado é a conselheira Denise Machon, que é de Maricá, do Conselho de Maricá, que tentasse amanhã uma nova data. Então vamos cruzar os dedinhos aí e pedir a Deus que a gente consiga, que ela consiga conscientizar o Conselho Estadual para dilatar um pouco esse prazo e a gente consiga fazer a nossa roda de conversa. Bom seria se fosse um fórum, mas eu não garanto que a gente consiga um fórum, porque a gente mal está conseguindo água para a gente beber no conselho, tá? Mas isso aí a gente vai conseguir ver como que a gente vai fazer. Nem que eu peça ajuda a um, a outro, e a gente conseguir fazer a nossa reunião, tá bom? Convide as pessoas. Eu creio que o dia... Quinta-feira sai... Dia 13, se eu não me engano. Né? Quinta-feira, dia 13? Confirma aí pra mim, por favor. Quinta-feira, dia 13. Se a gente conseguir fazer dia 13, não tá tão... Tá em cima também, mas não é tão em cima quanto segunda-feira, né? Fazer a nossa roda de conversa, tá bom? Se todos estiverem de acordo.
considerando que a Denise consiga a dilatação do prazo, tá? Se caso contrário, vai ter que ser segunda-feira mesmo. Porque ela falou que vai tentar amanhã. Enquanto isso, eu e Anderson, a gente estava debruçando até ontem mesmo para poder fazer os ofícios para informar as pessoas. Já atualizei o secretário hoje a respeito disso, tá? Quinta-feira. E 13, se quinta-feira. todos estiverem de acordo, a princípio mantém dia 10, mas se conseguir dilatação de prazo, a gente faria no dia 13, Quinta-feira. quinta-feira, tá bom? Todos de acordo? Miriam já levantou a mão. Sim, seria que horas, mais ou menos, presidente? Eu pensei a gente começar de manhã, começar às 9 horas e ia no máximo até às 4, que o pessoal ia chegando, ia trazendo as propostas, né? A gente não vai nem colocar, separar aquela coisa de eixo, não. Vai fazer todo ali, vai fazer um apanhado das propostas, vai botar de acordo com cada item que tivesse, o eixo e tudo, e a gente já encaminha, tem que fazer a relatoria, né? Já tira uma comissão ali de relatoria para a gente poder encaminhar as propostas para a regional. Para a relatoria da regional preparar essa conferência regional e depois o estado. Mas é necessário, tipo, esse período todo, de manhã até a tarde? Eu acho que a gente pode botar essa opção, se acabar mais cedo, ó, e acabou, não vai vir mais ninguém, a gente delibera, entendeu? Vai ser uma plenária, vai ter regimento, vai ter tudo direitinho, tá? A gente vai estar preparando o regimento para botar aqui. A gente pode aproveitar o regimento da última conferência que nós tivemos. Mas eu creio que fica quase que impossível a gente fazer na segunda. Mas vamos tentar, tá, gente? Se não tiver outra data, eu viro noite fazendo isso aí. Entendeu, conselheira Gisele? Tem que ser na segunda-feira mesmo? Não, o que acontece? Por que tinha que ser segunda? Ou no dia 11 no máximo? Porque no dia 12 é a conferência regional, lá em Maricá. Mas tem município que não conseguiu fazer. Eu tenho quase certeza que Denise vai conseguir dilatação do prazo. Que ela vai falar assim, ó, vai ficar faltando município. Tem município que não vai estar com proposta. E aí? Entendeu? Eu mandei mensagem para ela hoje de novo. Desde manhã cedo eu tô com ela. Denise, por favor. Deixa eu ver aqui se ela respondeu a última. Que é amanhã que tem a reunião lá no SES, no Conselho Estadual de Saúde. Para dilatar o prazo da conferência regional, que o SES vai estar presente também, tem que dilatar a conferência estadual também. Tá bom? Entendi. A Miriam levantou a mão. Eu preciso que vocês façam esse entendimento, por favor, tá? A princípio vai ser essa data, a gente pode tentar dia 11, ó, dia 10 não dá dia 11. Mas se a Denise falou assim, não, André, eles deram mais 2 semanas, melhor ainda, entendeu? Gente, pra mim, sinceramente, André, quanto antes fazer melhor. Tá entendendo? Quanto antes fazer isso tudo melhor. Mas eu entendo que a gente precisa de um prazo para dar a publicidade necessária e a oportunidade que as pessoas entendam o que vai ser esse momento, os profissionais. Dificilmente as empresas vão liberar as pessoas para ele, mas pelo menos a gente pode elaborar um caderno de questão de perguntas, as pessoas lançam ali suas propostas e se a plenária na hora acertar e entender isso que tem validade, a gente faz, ó, bota lá, a farmácia tal, o pessoal deu essa proposta aqui, fez esse entendimento. Pode ser também, gente, porque comércio é difícil alguém parar para poder ir para um evento desse, né? Mas com as datas tão espremidas assim. Tá bom? Então, acho que de repente o ideal seria na terça-feira mesmo, né? Mesmo sendo
rápido para que vocês fizessem os A documentos. princípio, mas a gente pode fazer assim, a gente mantém então na terça-feira, dia 11. Se a gente conseguir a dilatação de prazo, a gente vai ver de acordo com o prazo que o Estado deu. Pode ser? Eu concordo. Tá bom. Você concorda? Miriam, concorda? Seu Mário, Wanda, Juliana, Marcos, Miriam. Ah, Miriam já falei. Adriano e Anda. Wanda. Levantem a mão, por favor. Eu vou tirar o áudio rapidinho aqui, por favor. Wanda, estamos votando. Se você puder entrar para votar, a gente vai demorar, não. Adriana. Não, pessoal, difícil. Adriano, estamos votando. Se você puder entrar para votar, te agradeço. Segunda-feira estarei de plantão e quinta-feira eu tenho um compromisso no Rio. Ou essa terça ou quarta pode dar para mim, tá bom? Tá bom, tá ótimo. Terça-feira, então. Não, a princípio tá terça-feira. Se eu conseguir dilatação de prazo, eu falo com vocês, tá? Mas é só, o conselho, ele pode dar declaração para vocês de comparecimento. E o empregador, seja ele público ou privado, ele tem a obrigação de liberar o conselheiro de saúde, tá? Tem a prerrogativa constitucional. A gente vai amparar vocês pela lei direitinho, mencionar. E também a gente não quer prejudicar o trabalho de vocês, tá? A gente tem esse entendimento para as pessoas não serem prejudicadas. A Juliana levantou a mão. E a gente dá essa declaração de comparecimento que naquele momento, determinado tempo, o conselheiro estava em atividade no conselho, tá? Prestando serviço ao controle social, sociedade civil. E a gente mantém essa declaração, alguns outros conselheiros também pegam com a gente. Eu logo em breve, se Deus quiser, vou precisar também. Aí, então vamos lá, tá? Então, todos de acordo? A princípio, dia 11, se tiver dilatação de prazo, eu vou comunicar a vocês as datas disponíveis que o Conselho Estadual e o Regional liberou. Venha liberar, tomara que sim, tá bom? O microfone tá ligado, André? Tá. A outra questão é, a conselheira Denise me falou, mas é áudio. Peraí, só um instantinho. Olha o que ela mandou. Não, olha só, eu falei segunda, para você chamar os conselheiros. Você pega assim, você faz motorista de ônibus, você pode dar um dia, seja terça ou quarta, que não passe de quinta-feira, entendeu? Um motorista, ou então você mesmo, encontrou com alguém na rua, vem cá, qual é o seu trabalho? E conforme eu falei, eu estou aqui no telefone, eu não sei se eu posso ir presencialmente, eu tento ir, mas eu estou aqui a qualquer momento. Ó, não sei se vocês ouviram pelo Luano, se ela falou que a princípio não pode passar de quinta-feira, tá? Então a gente tem aí essas datas. Então fica aí, terça, 11, 12 e 13, tá? O Marcos Paulo já falou que pode terça e quarta. Então não vai ter reunião regional na quarta, menos mal, que a gente ganha um dia aí, tá? E o que vocês acham? Quarta-feira, então, é mais um dia, né? Quarta-feira. Gisele? Eu acho que pode ficar para terça-feira mesmo, só que a gente vai ter que tentar divulgar isso aí amanhã até segunda, entendeu? Tá bom, tudo bem. Tudo bem. Eu preferiria na quarta-feira, Gisele, porque a gente ganha mais tempo para fazer, porque é muito trabalho, tá? Não é só divulgar, não. A gente tem regimento para fazer, listagem, pedir ao pastor para liberar, correr atrás de lanche, a gente fica igual um doido, eu e Anderson, né, Anderson? Pode ser na quarta-feira. Na quarta-feira, tá bom? Pode ser que a gente ganhe mais um diazinho, tá bom, Marcos? Bianca tá aí de volta, Márcia, Vandinha, seu Mário, Adriano, então todos de acordo? Quarta-feira fazer a nossa
plenária dos trabalhadores? Pode ser. Sim. Ok. Quarta-feira, então, dia 12. Então, não vai ser regional dia 12, vai ser a nossa municipal dia 12, tá bom? Horário. O horário começa às 9 horas da manhã, gente. Ó, André, eu só posso ir mais tarde, tudo bem. Mas pelo menos a gente sabe que aquela pessoa, desculpa aqui, vai estar comparecendo. Ai, meu Deus, não quero me ver. Só chatear que você veio, Verônica. Oi, Verônica. Liguei, meu amor. A reunião do conselho está acontecendo online. Se você quiser entrar, tá aí o link. A gente está votando que vai ter a nossa plenária de saúde dos trabalhadores dia 12, quarta-feira. E vamos votar o regimento. Se você puder entrar um pouquinho, já ajuda pra caramba, tá? É só dar a voto. Tá bom, mas você concorda? Eu posso abrir aqui o áudio para você. Você concorda com o regimento que foi mostrado no último dia e com o dia 12 fazer a nossa plenária? Alô? Você tá escutando? Verônica? Verônica? Alô? Verônica? Sinal. Oi, você concorda a gente fazer a nossa plenária dia 12 da saúde dos trabalhadores e aprovação do regimento? Eu vou botar o áudio aqui e você diz, então, que você concorda com a nossa plenária dia 12 e com a aprovação do atual regimento apresentado, tá bom? Vou abrir o áudio aqui. Ó, a conselheira Verônica tá na estrada, não consegue estar entrando para poder falar. E eu já passei para ela que dia 12 será a nossa plenária sobre saúde dos trabalhadores gerais, né? E que sobre o regimento, se ela aprova o atual regimento que foi apresentado no conselho. Concordo, sim. Então temos o voto para os dois, Verônica, o dia 12 e o regimento? Sim. Ok, então temos já o voto, 2 votos aí da conselheira Verônica, segmento gestão. Vou anotar aqui. Tá bom, conselheiros? Então, Verônica tá aqui. Verônica, obrigada, tá? Eu imaginei que você estava em viagem mesmo. Muito obrigada pela sua participação. Um abraço. Tá com Deus. Fica com Deus. Um abraço a todos. Aqui, ó. Conselheira Verônica. Certo. Tá bom? Deixa eu abrir aqui o vídeo. Pera aí um instantinho. Deixa eu abrir o vídeo. Não se assustem. Vou ver se aparece aqui. Ah, já foi. Aí, Anderson, depois bota, Anderson, o print, por favor. Tá, o vídeo vai ser... vai ser divulgado. O vídeo vai ser divulgado. Tá. Então, assim, já temos a data, o dia 12, Bianca a nossa plenária. Bianca também concordou, Bianca. Tá? Então, vamos já à votação? Todo mundo de acordo com o novo regimento que foi apresentado? Tá lá na página do conselho. Marcos, se você quiser... como é que se diz? Não sei se você teve o conhecimento do conselho, mas se você não é obrigado a votar, tá? Sobre essa matéria que você não viu ainda, mas a gente pode estar te disponibilizando o atual regimento do conselho, tá? Não sei se o pastor Rogério te passou, tá bom? Tá bom, passou ainda não. Aí eu não vou votar por causa disso. Tá, então a gente tem uma abstenção do Marcos Paulo por conta do que não tem o conhecimento ainda, tá bom? A gente manda pra você, tá bom, Marcos? Hoje mesmo, por favor, Anderson. Ok, tá bom. Tá bom? Conselheira Miriam. De acordo com o dia 12, para nossa reunião. Se for... a gente tenta gravar online também. A gente tenta passar online, tá bom? Eu sei que você tá viajando e a conselheira Marilda Pelito tá doente. Tá bom. Então até, gente, quem puder, depois manda uma mensagem de solidariedade para ela, tá? A conselheira Miriam tá em tratamento de saúde e a Marilda também tá em tratamento, tá bom? Para elas. Então, Gisele, conselheira Gisele.
Conselheira Gisele, vamos aguardar. Conselheira Bianca, ok? Votou ok, né? Eu concordo. É que eu estava mandando melhoras aqui para a conselheira Miriam. Tá, Gisele, ok. Temos 3 votos. André, ok. Conselheira Andréa Sodré. Conselheira Wanda. Deixa eu tentar falar com o Somário. Somário tá escutando a gente, Somário? Wanda já deu voto, concordo. Wanda concorda. 1, 2, 3, 4, 5. A gente não precisa de quórum para essa votação, tá? Mas é importante que os conselheiros se manifestem. Esse J aqui é de quem? É da Juliana, né? Conselheira Juliana, seu voto, por favor. A conselheira Juliana falou que ela precisa também do documento. Já foi disponibilizado no grupo. Ela não deve ter visto, mas foi disponibilizado. É uma abstenção, mais uma abstenção. Eu vou reencaminhar de qualquer forma. Você reencaminha, por favor. Obrigada. Aí, então, vamos lá. Adriana. Boa noite. Presidente, eu queria pedir para quem pudesse manifestar o voto por escrito por mensagem, que aí depois a gente tira o print também, para ficar mais Sim, nem sei fazer isso aqui, eu vou tentar. Aqui, tá. Tem uma cartinha, tipo uma cartinha, gente, uma folhinha de caderno no canto direito. Eu não sei como é que é no celular. Vou botar aqui, ó. Quem quiser fazer aqui, ó. Como é que eu não? Roda de conversa. Na minha caixinha, no meu celular não tem caixinha não de plástico para falar que eu concordo não, tá? Conselheira Miriam, se o seu celular ficar de forma de retrato, logo do ladinho tem 3 pontinhos. Aí a senhora clica nesses 3 pontinhos, aparece uma caixinha de mensagem. Aí clica ali, aparece logo o local para digitar alguma coisa. 12 de março, às 14 horas. Não, desculpa. A partir 9 horas. das 9 horas. Está escrito mensagens na chamada. Voto sim para atualização Do regimento. apresentada do regimento interno deste Conselho Municipal. Quem quiser fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? De saúde. Quem votou a favor, é claro. Opa, vou corrigir aqui. É Silvio Jardim. Ok. Bianca concorda. Com as 2 propostas. Voto seu Mário. Quem mais? Vou ver aqui, Adriano. Gisele concordou também. E a Márcia? Conselheira Márcia. A Márcia, a Gisele já votou. Ela tem direito agora. Ah, sim, ok. Silmar, pede Silmar e Wanda. Wanda só botou concordo, não falou com as 2 propostas. Conselheira Wanda concorda com as 2 propostas.
uma do dia 12 da nosso fórum municipal dos trabalhadores e com o novo regimento apresentado? Sim, concordo com as duas propostas. Ok, obrigada. Pode escrever. Escreve, por favor. Eu tô focando no chat, por isso que eu tô fazendo pra cá. O Marcos, tivemos 2 abstenções de voto, mas ciência, né? Que é do Marcos Paulo e da conselheira Juliana. Conselheira Márcia, muito obrigada. Falou que não pode votar porque já computou o voto, mas concordo. Obrigada, conselheira Márcia. Obrigada, conselheiro Marcos Paulo. Gente, muito obrigada a todos. O Adriano concorda também, mas ele está em estrada aqui, tá? Tô tentando ver se ele entra de novo aqui para poder só para computar o voto dele, tá bom? O seu Mário também está em compromisso, né? Nós passamos a situação para ele também, tá ciente. Presidente, mas a conselheira Juliana e o conselheiro Marcos podem manifestar o voto deles, pelo menos com relação à reunião da semana que vem. Sim, entendeu? sim, com certeza. Eles, podem se abstrair. Sim, mas o Marcos já concordou, né? Mas pode botar o voto aqui, pode botar. A Juliana que ainda não ouvia o parecer dela sobre isso. É porque aí você só faz um resumo, né? Porque ela não tinha entrado ainda. Aí pode só repetir mais ou menos para ela entender. Tá bom. Conselheira Eu voto sim lá na mensagem, tá? Tá bom, obrigada, Marcos Paulo. Conselheira Juliana, você é conselheira tutelar, sabe mais ou menos como é que funciona isso também. Nós vamos fazer essa roda de conversa / fórum, tá? Eu queria dizer até que é um fórum, mas assim, talvez a gente não consiga fazer, mas que o fórum consegue ter uma mobilização melhor das pessoas do que uma roda de conversa, tá? E de saúde de todos os trabalhadores. Eu vou botar depois o áudio aqui para vocês ouvirem da conselheira Denise, que é tipo assim, ó, chamem as pessoas, ó, vai ser lá na primeira igreja batista, tá? Dá uma idazinha lá, preenche lá uma proposta, o que vocês querem que melhore para a saúde dos trabalhadores, na questão da qualidade de vida, ó, eu gostaria que melhorasse a questão de exame, eu gostaria de que melhorasse isso, tivesse um horário mais flexível disso, o tipo de exame mais acessível, qualquer proposta que seja viável. Por exemplo, quando teve a Conferência de Saúde das Mulheres, eu botei uma proposta que ela foi a última a ser votada aqui, foi a última a ser votada na regional e na estadual, virou polêmica. Uma proposta simples, eu pedi que fosse criado um dia D da saúde das mulheres. Porque aquele dia seria um dia de palestra, de conscientização em todos os lugares e essas pessoas poderiam ter a oportunidade de fazer alguns exames ali mesmo, tá? E sair com alguns exames de alta complexidade, necessidade, tudo que tivesse, tipo exame de rotina, uma mamografia, um ginecológico, já agendado. Porque a gente tem acho que é absenteísmo o nome? Me corrija, Anderson, por favor. Absenteísmo muito grande de pessoas para fazer exame. Eu mesmo sou prova viva disso. E a gente vê isso lá na saúde, a gente vê isso em vários lugares, porque as pessoas trabalham tanto que não tem tempo de se cuidar. Isso no caso das mulheres. Mas não é só com as mulheres que são afetadas por isso, são todas as pessoas. Sabe? A maioria das pessoas só procura um médico quando está doente, né? E a gente, quanto saúde, tem entendimento que a gente tem que trabalhar com a prevenção. Então, assim, a gente vai ter que correr bastante, arrumar alguém para poder fazer palestra. Eu estava aqui, o pessoal da regional me perguntando de pessoas, se eu conheço mais pessoas para palestrar. E a gente troca figurinha, pega um de lá do outro município, traz para cá, o daqui vai para lá. Então, vocês podem sugerir pessoas, eu conheço uma pessoa legal para ir, e eu tenho acesso, por exemplo, a Juliana tem acesso ao Conselho Tutelar, o Marcos tem acesso aos guardas, chamem eles, eu tenho uma proposta aí, anotem, tragam, não vou poder ir, mas eu gostaria que tivesse essa proposta, porque a gente não teve tempo de fazer, e nem recurso para fazer regionais, né, para fazer as
as pré-fórum, pré-conferência, conforme a gente já fez. Mas existem umas propostas, eu gostaria de atingir esse público que trabalha, que não tem o mesmo acesso que a gente, mas profundamente, de maneira de conscientizá-los, tá? Tirem ideias de vocês também, da vivência de vocês e tragam, é importante isso, tá? Vamos mostrar nossa força, porque na última conferência, tem pessoas aqui que estavam lá, nós enchemos uma van e levamos o pessoal lá para a regional, tá? Isso foi muito legal, esse município pequeno encheu uma van para levar representantes do município, isso é raro, tá? Geralmente vai 1 ou 2 quando vai. Então nós conseguimos encher uma van, inédito isso. E vamos conseguir também, não sei se vamos conseguir encher uma van, vamos conseguir levar propostas boas. Eu creio nisso, que a gente vai conseguir tirar propostas boas para o município, para a região, para o estado e para a nacional, tá? Pense grande, pense só no nosso município não, pensa a nível estadual e nacional. Ó, eu gostaria que o governo federal fizesse isso, o estadual fizesse isso também, e assim vai, tá? Em todos os aspectos, eu digo vivência porque a experiência profissional e pessoal que vocês têm é particular de cada um. Ó, eu vivenciei isso. Se a saúde tivesse isso assim, a gente não teria passado por aquele problema, ou teria sido melhor. Então, trabalha a mente de vocês até lá em cima disso e vai chamando todo mundo, tá? Despertar a curiosidade das pessoas. O pastor Alex, da Primeira Igreja Batista aqui perto, ele é super acessível, falei com ele hoje. Eu já vou confirmar daqui a pouco mais o dia com ele, o horário, tá bom? Pra gente já fazer a nossa arte, pedir a colaboração da Prefeitura e da Secretaria de Saúde. Eles colaborando ou não, nós vamos fazer, tá bom? É bom, é obrigação deles fazerem. Mas se não fizer, a gente vai fazer do mesmo jeito, tá bom? Presidente, eu estava pensando aqui, né? Porque a Bíblia diz que para a gente para dar honra quem tem honra, né? E eu pensei que de repente a gente tem assim alguns profissionais no nosso meio que tem essa capacitação, né, para poder estar fazendo essa palestra. Por exemplo, a Andréia, ela não está com a gente mais como conselheira, mas ela como psicóloga, ela tem esse conhecimento, ela tem essa tipo assim, esse contato direto com os profissionais, em termos do burnout, essas coisas todas. Ela acho que teria uma bagagem legal. Eu acho que a gente... Não sei se Ótimo. a Márcia tá aí, se a doutora Ótimo. Márcia tá Eu aí. vou anotar aqui a sua sugestão, professora Gisele. E eu pensei na médica a médica do trabalho aqui também. O Anderson também é uma pessoa que tem especialização na área, tá? O Anderson aqui do meu lado. Ele é técnico de saúde do trabalhador. Eu tô falando que é bom dar honra quem tem honra. Claro. Né? Então vamos ver. Andréa Gomes, a princípio, né? Todos de acordo ou não? Não sei, vou manifestar. E a doutora, que eu esqueci o nome do saúde do trabalhador. Eu não sei se tem especialidade nessa área, tá, João? Se for aqui, trabalha aqui no município, se eu não me engano, o nome dela é Ana Carolina. Mas ela tem criança pequena, entendeu? Não sei, não é dando pra trás, mas é porque eu tô me colocando no papel. Se alguém tiver o contato dela, é bom, senão eu vou ter que ir lá. Às vezes ela chega atrasada, porque por conta dessa situação, porque ela não mora aqui no município, ela mora fora do município. Entendi. Então a gente precisa pensar em toda essa... Se vocês tiverem outras pessoas para sugerirem, é bom, tá? Às vezes tem pessoas aqui igual o Anderson com especialidade, mas a minha sugestão tá aqui. A Andréa Gomes, sugerido pela conselheira Gisele. Também mais de um, que a gente pode botar 3. O Anderson, que tá aqui. Nós que somos profissionais da saúde, a gente que já fez assim, faculdade, a gente teve essa disciplina, né? Saúde do trabalhador. Talvez não fizemos a especialização. Não sei se a doutora Márcia fez especialização nessa área. Mas em questão de ergonomia, essas coisas todas, né? Mas é interessante a gente adquirir conhecimento, né, dessas pessoas e pegar um pouquinho, né, do conhecimento dessas pessoas. Sim, claro, perfeito. Você, como doutora em saúde, a conselheira Márcia também, a conselheira Gisele, então, sempre nos ajudam muito quanto a isso. Muito obrigada. Gente, então, todos de acordo, cientes quanto à questão do
do nosso novo regimento aprovado, tá? O nosso novo... vou ler aqui os votos, tá? Os votos que votaram a favor de todos que estavam presentes. Verônica, Bianca, Gisele, Andréia, Wanda a favor. E 2 abstenções, conselheiro Marcos Paulo e Juliana. O conselheiro Mário e o conselheiro Adriano não estou conseguindo falar, tá? Mas eles já tinham manifestado serem favoráveis antes, né? Porque a gente já tinha conversado. E eu creio que o regimento pronto eles podem estar assinando junto, tá? E é isso, gente. Muito obrigado, tá? Muito obrigado e vamos à frente. É isso aí. Teve gente que ficou aqui do começo ao fim, insistiu. Oi. Outra pergunta. Pois Tem não. como, no caso, por exemplo, o secretário embargar isso e impedir com que a gente consiga colocar para frente esse regimento? Não. Tudo que a gente precisa fazer? Não, ele pode questionar, conforme ele já questionou, tá? A proposta dele é a gente não votar em regimento nenhum, deixar o antigo. Isso é inaceitável. Isso é inaceitável, porque o Conselho já tinha deliberado que iríamos atualizar o regimento. Isso é uma deliberação desde o começo, que nós lá atrás. Então, é algo que já vinha sendo pedido por essa plenária, já foi falado isso em reunião plenária, já tinha sido deliberado, a gente só tinha que votar o novo regimento, atualizar, tá? Assim como, e já estava obsoleto há muito tempo. Lembra que nós tivemos lá em Brasília, nós conversamos sobre isso com outros conselhos, outras pessoas, não, a gente vai encaminhar assim, não, tem que atualizar isso. E isso é um avanço para o conselho, é um avanço para o controle social. Tá? A plenária é o que eu falei, a conselheira Bianca falou também. A plenária é soberana, nós decidimos, vamos atualizar o regimento, tá? Que não tem força de lei, mas é um instrumento organizativo, ajuda a gente a organizar o nosso conselho, é orientador, tá? E tudo que está ali também está lá na lei, tá? Então está lá na lei de atualização do conselho. Tá? E de qualquer maneira consta na nossa Constituição, consta na orientação do Ministério Público, tá? O MPRJ, a gente se baseou em tudo aquilo ali. Futuramente a plenária fala assim, não, eu acho que tem que retirar alguma coisa, eu acho que a gente pode melhorar outras coisas, e a gente pode mexer no regimento em outra situação. A plenária fazer essa deliberação, mas a princípio, nós gostaríamos que tivesse atualizado nosso regimento para fazer uma eleição limpa. Isso foi bem explicitado aqui dentro do conselho, dentro das reuniões, e nós justificamos isso com o MPRJ. Tá lá no... a gente pode até escanear e botar isso no grupo, né? Por favor. Sim. O que a gente justificou, que a gente quer fazer uma eleição limpa e transparente. Tá? O Conselho Estadual fez a mesma coisa, deu a prorrogação do mandato tampão, o Conselho de Rio Bonito fez a mesma coisa, o mandato tampão, até que as exigências mínimas fossem atendidas. Nós não fomos atendidos nossas exigências mínimas, em todas que o MP liberou nenhum conselho, mas mesmo que sim, estão aqui, tá? Para poder fazer valer, porque eu falei, eu quero entregar o conselho futuramente, mas o conselho com um lugar adequado, apropriado para trabalhar, salubre, né? Salubre em todos os aspectos, a lei atualizada do conselho, o regimento atualizado, uma eleição limpa, transparente, uma eleição de verdade, de fato, como a gente nunca conseguiu fazer ainda, e nós vamos fazer uma eleição e com a composição atualizada do conselho, já tivemos a mudança que a lei exige também, da renovação, tá? Dos conselheiros, daí a chegada da Juliana há pouco tempo, o Marcos Paulo agora. É isso, gente, é renovação, e vai indo assim. E tomara que nossos filhos, nossos sobrinhos, nossos netos se interessem em garantir a existência do conselho futuramente, tá? O conselho é permanente deliberativo. Hoje somos nós, amanhã ou depois pode ser qualquer um de nossos entes queridos, nossos descendentes, tá bom? Eu gostaria de falar rapidinho. Boa noite a todos. Boa noite. Tá falando. Eu participei de uma reunião do Conselho Municipal de Saúde de Casimiro de Abreu, onde eu moro, como ouvinte.
E lá eles sofreram o mesmo empecilho que a gente, mandaram o projeto de lei e a Procuradoria, o gabinete ficou toda a vida, já tem uns 2 anos que eles não liberaram a lei. Aí eles fizeram isso também, modificaram o regimento com base no que eles pediram para modificar na lei. Então, Sim. não é só a gente que passa por Não, esse quase todos problema, os conselhos entendeu? estão passando por Outros isso. qualquer coisa. Então a gente tem a deliberação, entendeu? Ele pode tentar falar o que ele quiser. Sim. Mas quando foi o credenciamento, ele foi lá e apoiou para ser votado de uma vez só. O que beneficia o gestor não tem que ser votado em 2 vezes. O que não beneficia, o que ele não quer, aí ele tem que votar contra. Não podemos aceitar isso. O conselho não é subordinado ao gestor, nem tampouco ao prefeito, né? E eles não conseguem entender isso. Hoje nós temos um conselho realmente deliberativo e fiscalizador, tá? E vamos dar agora procedimento aos outros processos que tem que ser feito. Existe muita coisa ainda para a gente poder deliberar, instrumentos de gestão ainda que precisam ser votados. Eu tenho essa preocupação também de entregar o conselho com isso tudo do período da minha gestão, não deixar nada para trás, sabe? Então tem muita matéria, muita coisa que a gente precisa ver e atualizar. Mas sem condições, o calor lá é insuportável. Sem água para beber, tem que levar água de casa, e para lavar uma mão que precisar lavar uma mão ou ir no banheiro, a gente não tem isso. Isso é desumano. É desumano ter o Anderson trabalhando do jeito que trabalha, dedicado com a competência dele, sujeitar ele a um trabalho quase análogo aos maus tratos. É análogo aos maus tratos total, porque é insalubre, é cruel, é negligente. E se dissesse todos os trabalhadores estão na mesma situação, todos estariam sendo negligenciados. Mas não, a gente entra em alguns setores lá, todo mundo no ar-condicionado, na água geladinha, no cafezinho, e ele passando essa privação, um funcionário concursado do gabarito dele, passando por essa situação numa lanchonete 3x5, sem água, sem ventilação, sem nada. Porque é o conselho que fiscaliza, eles querem sufocar o conselho para que o conselho não fiscalize. Mas nós mesmo assim continuamos fiscalizando. Acedi a minha casa para que a gente consiga estar se reunindo, né? Mas não é o ideal, não é o que eu quero. A gente usa a plenária da Câmara porque eles cedem isso, né? A Casa do Povo. O pastor lá cede a igreja. E se for necessário, eu peço a plenária do Ministério Público para a gente se reunir da próxima vez, né? Porque a gente vai continuar fiscalizando, tá bom? Muito obrigada, gente. E é isso. Esse novo regimento é para fortalecer ainda mais o Conselho de Saúde, não é para perseguir ninguém, porque a gente quer que melhore a saúde. A gente está aqui para montar estratégia, para fiscalizar, para cobrar e também para propor melhoria, conforme a gente tem feito de sempre, tá bom? Conselheira Bianca, muito obrigada. Conselheira Wanda, obrigado. Conselheiro Mário, obrigado. Conselheiro Adriano, Marcos Paulo, Miriam, Gisele, Juliana, Márcia, tá? Obrigada, Anderson, por estar aqui também junto com a gente. E outros que gostariam de estar, mas estavam em seus compromissos e não puderam estar, tá? A conselheira Verônica também, que entrou, deu seu voto. Muito obrigada, tá, gente? Fique com Deus. Se eu esqueci de alguém, fala aí comigo, puxa a orelha. Ô, presidente, só para reforçar aqui que nós que estamos fazendo o correto. Às vezes tentam distorcer tudo como se o conselho estivesse fazendo coisas erradas. Mas, na verdade, a gente não está fazendo nada de errado, a gente está fazendo o correto. Só para deixar isso bem taxativo aqui para os outros conselheiros, porque a gente vai continuar sofrendo ataques, a gente vai continuar sofrendo vários tipos de afrontas, mas isso é porque quem deve não teme, né? Quem deve teme, quem não deve não teme. Então eles não têm que temer. Se eles acham que não deve nada, então eles não têm que temer a nada. Exatamente. Então, assim, eu só estou manifestando essa fala, porque do jeito que eles falaram lá, deu a entender como se nós quiséssemos empurrar a atualização do regimento goela abaixo de todo mundo. Não é isso. Isso já está sendo conversado desde o ano passado, desde de 2024. E 2024 não, se eu não me engano, 2023
Foi 22, foi 2022. Aliás, na verdade, conselheira Gisele, isso tá desde 2019, tá? Então, E a gente não tá conseguiu postergando, chegar ao denominador comum e agora com o esforço a gente conseguiu fazer algo que estava sendo difícil, mas não impossível. Conseguimos aí atualizar nosso regimento e as metas estão sendo alcançadas, mesmo diante de tanta dificuldade. Você tem acompanhado, tem lutado junto com a gente, é isso aí, tá bom? Aí. A gente não tem feito nada de errado, é justamente para a gente estar fazendo o certo, né? E é isso. Viva o controle social, viva o SUS, viva os conselhos de saúde, viva os conselheiros. Muito obrigada, gente. Então, nosso próximo compromisso, dia 12, a partir de 9 horas, tá bom? Na Igreja Batista. Na Igreja Batista. Perto do Campo Meu. Alguém mais quer falar? Miriam tá com a voz prejudicada. Wanda, Gisele, Bianca, Marcos. Podemos dar então por encerrada a nossa reunião? Boa noite a todos. Uma reunião muito boa, muito produtiva, tá? Muito obrigada. Gostei muito de participar. Estamos juntos. Amém. Obrigada, Wanda, conselheira Wanda. Muito obrigada a todos, tá? Muito obrigada. Vamos no venda. Gente, o compromisso dia 12, mas quem que puder estar junto lá, ajudando a gente antes, eu agradeço, tá? Tem muita coisa para fazer. Alguém quer falar mais alguma coisa? Alguém quer falar mais alguma coisa? Né? Anderson, muito obrigada a todos. Gente, a reunião por encerrada. Boa noite.